Namastê, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns assuntos misturados aqui, chama A Filha Perdida. Se você ainda não assistiu e quer assistir, vai ter spoiler, então já fica o alerta. E se você já assistiu, fica aqui comigo, porque depois eu quero saber se você concorda com algumas coisas aqui que eu pensei sobre esse filme. Eu vou juntar um pouco do que eu li desse livro aqui da Bell Hooks, que chama Tudo Sobre o Amor, que eu prometi também que eu ia fazer um vídeo falando sobre esse livro. E aí eu vou usar um pouco de um texto do Michel Foucault, que é do livro Sexualidade, que chama A Vontade do Saber, e especificamente o primeiro e segundo capítulo desse livro. E já deixa seu like. Eu vou começar falando então sobre o livro da Bell Hooks, que chama Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. E ela vai contar também bastante sobre a trajetória pessoal dela e muito em relação ao amor romântico. Ela vai falar sobre o amor romântico, a idealização que a gente tem do amor romântico, sobre a idealização que existe na diferença entre o homem e a mulher, porque as mulheres somos criadas dentro de uma cultura que nos pede, nos incita e alimenta fantasias o tempo todo desse amor romântico, do foram felizes para sempre, que se a gente não tiver um parceiro, a gente meio que tá pela metade. E, ao mesmo tempo, esse ideal não é alimentado na mente dos meninos. Eu acho que eu já falei sobre isso em outro vídeo, né? Mas, assim, os meninos, eles não ficam sendo alimentados com esses ideais de amor romântico. Eles vão falar sobre trabalho, profissão e também vão falar sobre o que é a masculinidade, que é sempre estar em algum lugar onde se exerce poder. Aí ela fala, né, que dentro de uma relação que exista um amor genuíno, né, e que é isso que nós precisamos, né, pra, tipo, curar a humanidade, vamos dizer assim, que é desenvolver esse amor genuíno, a gente não pode estar dentro de uma relação onde existe dominação, né, onde existe algum tipo de relação de poder de dominação, que na maioria das vezes acontece do masculino em cima do feminino, né? Da cultura patriarcal, justamente, que a gente vive. Como, do mesmo jeito que a roupagem do amor romântico também transformou um pouco para se adaptar à nossa cultura moderna, a cultura patriarcal também foi se transformando, mas ela ainda é super forte. Inclusive, quando a gente vê alguns coaches de relacionamento aí, que são homens, e que ficam dando dica para os outros homens para eles conquistarem mulheres, usando técnicas que são super tóxicas, que vão continuar reproduzindo, né, essa coisa de querer exercer poder sobre o outro. E dentro da lógica do amor romântico alimentar para as mulheres, existe um reforço para que a gente entre em relações tóxicas, porque a gente precisa estar numa relação, então a gente precisa suportar. Ela fala bastante sobre essa ética do cuidado, né? Da gente aprender a cuidar uns dos outros, e que isso é exercício, na maioria das vezes, pelas mulheres, porque a gente aprende que a gente tem que ser cuidadora, e não muito pelos homens, porque os homens, eles são os cuidados, né? Eles que têm que receber os cuidados. Isso, mais uma vez, também vai alimentar muitos relacionamentos tóxicos, e aí eles vão se colocando, porque eu tive um trauma, mas assim, trauma todo mundo já teve, né? As mulheres também têm muitos traumas, e não é por isso que elas se colocam num lugar de vítima, que elas precisam ser o tempo todo aceitas nas merdas que elas fazem, né? Então, se um homem faz uma merda, daí sempre vem aquela coisa, porque a minha história, masculinidade tóxica, não, eu sou uma vítima do sistema, você tem que me entender. E isso não significa nada que o cara vai parar de fazer merda, que ele vai parar de ser tóxico. E a gente sempre fica nessa ideia, que também é alimentada por uma nova espiritualidade aí, New Age. Dentro desse guarda-chuva de espiritualidade nova era, existe esse novo jeito, né, do sagrado feminino e também do sagrado masculino, que também pode ser bem bizarro. E existem rituais que os homens têm que, tipo, ser mais masculinos ainda, assim. Então isso só vai alimentando mais o problema, né, em vez de curar. E em alguns momentos do sagrado feminino também, né? Que a gente alimenta muito essa lógica de que a mulher tem que ser a cuidadora, tem que ser a receptiva. A gente vê em muitas terapias alternativas, sempre a culpa da família ter sido toda a problemática, não sempre, mas assim, eu vou falar do que eu conheço, do que eu já vi. Já assistiram a nova série da Gwyneth Paltrow, que é Goop Lab, e que ela fala sobre sexualidade. Que são duas pessoas que vão fazer sua constelação familiar para trabalhar no relacionamento, e sempre a culpa é da mãe, né? Sempre, tipo, se tá no lado paterno, então é porque a avó ou a bisavó, alguma mulher do lado do pai da pessoa que tá ali trabalhando, ou justamente do lado da mãe, a avó, a bisavó. Então, a gente percebe como também isso reproduz, né?
E uma coisa que é bem perigosa dentro disso é o aborto, porque sempre nessas técnicas aí de constelação e muitas terapias se fala contra o aborto, como se ter um aborto na família fosse a causa de todos os problemas da sua família. Em muitos casos, eu já ouvi muitas histórias, né? E se você não acompanha a Bibi Bailas no Instagram, acompanha ela porque ela fala bastante sobre isso e ela estuda muito mais a fundo. É muito louco, porque você acaba criando uma cultura de dominação maior ainda em cima do corpo feminino, né? Pra falar sobre o filme, de uma professora acadêmica de Harvard, e ela vai tirar férias e vai pra Grécia. E essas férias é pra ela ficar lá sozinha, de boa, lendo os livros dela, estudando, sei lá, trabalhando. Mas no final, por causa do destino, ela sempre tá na mesma praia, que é uma praia bem pequena, e aí tem uma família que fica frequentando essa praia. E essa relação dela com essa família é que vai começar a despertar nelas vai começar a aparecer as memórias dela de quando ela tinha as filhas pequenas. As filhas dela, ela sempre fala das filhas dela, e essas filhas, no momento que ela tá falando, tem 21 e 23 anos, mas o filme vai mostrando os flashbacks que ela tem de quando as meninas tinham, tipo, 10 e 8 anos. Vai aparecendo assim, é quando ela tá querendo trabalhar e as filhas estão em casa, e os conflitos que acontecem, e como ela não é uma mãe perfeita, e as dificuldades que ela tem como mãe na hora de lidar com as meninas, mostra muito o carinho dela pelas filhas, o cuidado, a preocupação. E o filme vai se revelando pouco a pouco pra gente a história dela, através da relação dela com essa família que aparece. E que nessa família tem uma menininha, que deve ter por volta dos seus 5, 6 anos. E olhando a relação da menininha com a mãe dela, ela vai começar a despertar essas memórias. E essa família vai mostrando também muito como o patriarcado domina, sabe? Porque é uma família, como vamos dizer, tradicional, que tem lá todos os patriarcas, e você vê o poder que os patriarcas têm para dar a palavra final em qualquer coisa que seja, inclusive usando de uma linguagem violenta, né, e tóxica. E aí isso vai também despertando na gente vários sentimentos em relação, assim, a essa mãe dessa menininha que tenta ser essa mãe perfeita, corresponder às expectativas, manter um casamento onde ela claramente não está feliz e deixa a criança claramente nervosa de presenciar, né, a briga da mãe com o pai. Mostra também a cunhada, que é a irmã, né, do marido dessa moça, que ela é machista. Ela também tem algumas ações, uns atos de controlar a esposa do irmão dela. E os flashbacks que a nossa personagem principal tem são sobre ela sair também de uma zona que ela também se sente controlada. Só colocar pra gente pensar. Sobre o livro da Bell Hooks, é que ela fala assim, que a gente nunca pode construir uma relação amorosa, romântica, com um parceiro, com amigos e tal, verdadeiramente, se a gente não aprendeu o que é o amor dentro da nossa família. E como isso afetou nos relacionamentos dela e que foi difícil ela conseguir desconstruir isso pra depois, futuramente, encontrar um parceiro com quem ela sentisse que ela tinha realmente uma conexão amorosa, verdadeira, e que não era uma dependência e que não era uma relação tóxica. E aí, eu fiquei pensando com esse filme, porque esse filme é muito realista, sabe? Realmente não é uma tarefa fácil ser mãe. Sim, você pensa, tá, então uma relação, pra ser verdadeiramente amorosa, primeiro eu tenho que ter tido um bom relacionamento dentro da minha família, de ter sentido o que é eu receber o amor, ou de ter vivenciado essa relação dos meus pais, né? Não ter sido abusada. Ela fala muito sobre essa coisa do abuso, né? Tipo, de abusar das crianças, de espancar a criança, de usar a violência como uma forma de educar as crianças. É uma forma que você fica meio confuso sem saber o que é o amor, né? Porque você pensa, meu pai me ama, mas ele me bate. Então, o que isso pode levar em relações futuras a gente a associar o amor a quê, né? Ela vai falar sobre, então, que isso envolve a relação de poder, né? Só que eu vi, então, aí esse filme mostra muito de como essa mãe, que é a personagem principal, ela se esforça, ela fez o melhor que ela pôde. Mas aqui vai o spoiler. Ela abandona as filhas, né? Ela sai fora e fica 3 anos. Isso vai ser o ápice do filme, vamos dizer. Ela se fecha, então você vê que tem culpa ali, que ela se sente culpada por ter feito o que ela fez, mas que no momento que ela fez, foi o que ela conseguiu fazer. Ela parece que não achou outra escolha, ela não... Você vê que ela vai, assim, de um jeito até meio impulsivo, deixa as filhas. Mas ainda ela tem uma relação com as filhas naquele momento, mas ela vai crescendo
insatisfação dela com a realidade dela de estar lá com as duas filhas, e o outro ponto que é ela querer crescer como profissional, né? As oportunidades que começam a aparecer para ela na universidade, outros relacionamentos também. Vai escolher o quê? Porque a gente vai estando num mundo, numa sociedade em que você, às vezes, tipo, a sensação que dá é que ela tinha que escolher entre uma coisa e outra, não tinha como viver as duas coisas ao mesmo tempo. E eu até li depois uma crítica de uma jornalista sobre esse filme, em que ela fala que ela sente que ela tem asas grandes, mas que ela deixou de fazer muitas coisas porque ela decidiu ser mãe. Daí, partindo dessa crítica, quando ela fala assim, eu decidi não ser mais, abandonar meus desejos egoístas e ser mãe. E aí, justo ela se compara com o Foucault, porque ela fala, tipo, o currículo do Foucault, né? Que ele viajou, que ele foi para uma faculdade aqui, outra universidade ali, que ele morou em vários países. E ela fala, bem que eu queria ter esta alma também, tipo, de viajar o mundo e aproveitar as oportunidades. Mas eu decidi abandonar o meu desejo egoísta e ser mãe. Daí eu acho que a gente pode entrar agora no texto do Foucault para poder um pouco pensar sobre essas colocações da Bell Hooks dentro dessa realidade que o filme nos coloca, não é a nossa idealização de como deveria ser uma mãe, e como na nossa sociedade se tem um julgamento gigantesco, né, em cima de uma mulher que ela prefere, trabalhar do que cuidar dos filhos. Assim, é muito difícil, né, são investimentos igualmente intensos que a gente tem, né, também para investir numa carreira, os estudos e as relações que a gente vai tendo, e daqui a pouco a gente quer dar conta de tudo, mas em alguns momentos não dá. Daí a gente tem que escolher. E existe essa pressão para que a gente sempre escolha o lado dos filhos, né? E aí esse filme coloca isso em questão. Eu não quero falar aqui a minha opinião sobre isso, justamente porque eu não tenho, acho que eu não estou numa posição de julgar ninguém que escolheu um lado ou outro, mas que existe, isso existe, né? E aí a gente vai falar um pouco então sobre o que o Foucault fala nesse texto, falando sobre o aborto, né? Como o aborto nas terapias e tal é sempre colocado como o grande problema de tudo. É um discurso da gente poder exercer poder sobre o corpo do outro, que seria, no caso, o corpo da mulher. E que pode ser interpretado de um lugar assim, por que o aborto ainda é tão demonizado? Por que o aborto é tão proibido? Uma mulher que é engravida, a tendência maior de todas, e por causa dessa pressão também, né, da sociedade, de que a mulher tem que estar ali para os filhos, independente do que aconteça, e eu acho que a gente sente isso também, pelo carinho, o amor que a gente que tem pelos filhos, mas assim, é reforçado, de que quanto mais a mulher engravida, se ela tá sempre com um filho pequeno, assim, ela vai estar sempre em casa. E também eu queria falar sobre esse comentário de que ter filhos é tirar um desejo egoísta, né? Então, será que a gente pode falar que essa mãe que abandonou as filhas, ela é egoísta? Será que a gente pode falar isso dela? Eu não teria tanta certeza. E será que a gente pode colocar essa palavra em cima de mulheres que escolhem não ter filhos como se elas fossem egoístas? Eu acredito que não. Por quê? Porque você pode se dedicar ao seu trabalho, você pode se dedicar a milhões de outras pessoas e você não tá sendo egoísta, né? Então, dizer que... e tem muitas mães, eu também devemos admitir, que tem muitas mulheres que são mães para alimentar um desejo narcísico e egoísta, né? Então, eu acho que essa afirmação tem que parar, as pessoas têm que parar de falar isso, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser egoísta e ser mãe ou não ser mãe não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser egoísta é uma coisa, você pode ser mãe e ser egoísta, ou você pode não ser mãe e ser egoísta, e vice-versa, né? Então, acho que é legal a gente parar pra pensar nessas obviedades que a gente escuta e repete, mas que no fundo, não são realidade, né? Isso, ou pensar que assim, na verdade, nenhuma família vai ter esse amor que a gente imagina que deveria ter e que normalmente deveria ser sustentado pelo papel da mulher ficar em casa e sustentar essa harmonia familiar, né? Como que isso também é responsabilidade da mulher. E é legal que nesse filme ela fala, cara, eu não quero assumir esse papel, mas é muito engraçado e sintomático no filme que ela não, quando perguntam pra ela o que ela faz, ela nunca fala, eu sou professora de Harvard. Ela fala,
ah, eu moro numa cidade perto de Boston e tal. E sim, ela não fala que ela é professora de uma das maiores universidades do mundo. Então eu acho que, tipo, o fato dela ter abandonado a família pra ela virar uma grande professora numa grande universidade é uma coisa que ela tem um pouco de, assim, sabe? Ela não se gaba disso, né? Vamos dizer, na melhor das hipóteses. Assim, ela não colhe os méritos, porque tem a culpa, né? Tem uma culpa gigantesca. E aí, eu acho que isso vai transparecendo com o filme em vários sinais, assim, entrando em contato, quando ela vai, as memórias vão surgindo na mente dela, vão aparecendo vários sinais. E aí, tipo, como frutas, ela vê uma fruta podre, que é tipo, assim, por cima a fruta tá linda, e ela olha e embaixo tá podre, é tipo, alguma coisa vai se revelar aqui, né? Assim, a podridão vai aparecer, assim, essas memórias de culpa, de arrependimento, de coisas que ela fez. E ela é uma pessoa, assim, que não gosta de, tipo, não se relaciona, ela fica lá num conflito, assim, pra poder se abrir com as pessoas. E ela vai se abrir justamente com a mãe dessa menininha, que ela vê também que a moça tá esgotada, que a moça não aguenta mais, e ela também descobre que a moça tá traindo o marido. E ela se vê também nessa situação, que ela também traiu o marido dela, e ela se identifica e ela consegue se abrir só com essa moça. Ainda tem a história da boneca que ela pega e que eu acho que bem, tipo, ela querer como que maternar aquela boneca, ela querer limpar, comprar roupinha, como se ela estivesse retomando uma coisa que ela perdeu, que ela deixou. E ela tem essa coisa que, assim, não tem como, né, tirar a maternidade da sua carne, né? Porque até no final, quando ela briga, ela se machuca. E, tipo, quando bate também a pinha nas costas dela, que ela se machuca também. Pra mim tem o significado tanto de que aquele machucado é o que vai juntar ela com a outra família. E por causa dessa relação que é criada por causa do machucado que a outra vem cuidar, que ela vai se abrindo e que as coisas vão começando a aparecer. Então isso mostra também o quanto a gente se transforma e o quanto a gente necessita das relações pra gente poder trabalhar as nossas memórias, os nossos traumas, os nossos medos, não sei o que a gente precisa da relação, né? Porque se ela tivesse isolada lá sozinha, no que era o desejo dela de ficar lá estudando e trabalhando, claro que não ia surgir o filme, né? Então, tudo surge através da relação e que esse machucado, ele chama essa relação, ele é como a desculpa, né? E o outro ponto também que chama é o desaparecimento da filhinha. E isso mostra que mesmo uma mãe dedicada, culpa, você vê que vem aquele desespero, dessa coisa de eu tinha que estar olhando, eu tinha que estar cuidando, mas ao mesmo tempo eu estou esgotada, eu não aguento mais, sabe? E às vezes você entra em choque. E isso mostra muito vários momentos em que ela, com as filhas, ela perde a cabeça. E depois a outra moça com a filhinha, ela vai vendo a moça perdendo a cabeça com a filhinha, não aguento mais, fica sem paciência e tudo. E ela vai se vendo e ela consegue se abrir, e ela consegue se abrir pra ela mesma. E com isso ela vai, parece que dentro dela curando essa relação, tanto que no final do filme ela consegue ligar para as filhas e conversar feliz, tipo, você vê que tem um carinho muito grande ali. Então, é muito louco a gente começar a pensar que essa relação familiar que existe, né, será que ela é totalmente, porque assim, existe o amor, mas o que é esse amor, né, assim, tipo, então vem o poder e como o poder também tem muito a ver com a sexualidade, né, então ele vai mostrar isso no filme, mostra, né, na relação dela, quando ela tem um amante que é essa coisa de uma pessoa superior, mais famosa, não sei o quê. E essas coisas das relações de poder na família também, que tem muito essa coisa do patriarcado, que você vê que os homens são muito fortes e que as mulheres estão lá, tipo, meio que dependente deles. E como isso vai influenciar nas relações amorosas. E o Foucault fala que o poder e sexualidade meio que sempre andam juntos, que a sexualidade está conectada com o poder e vice-versa. Então daí aí quando a Bell Hooks fala que não tem como ter relações de poder dentro de um relacionamento para ele ser saudável, aí eu questiono um pouco porque às vezes você vai começando a pensar e você vê que poder e sexualidade são muito juntos. Então como que você vai desvencilhar e conseguir ter uma sexualidade saudável? Então eu acho que é repensar toda uma estrutura, assim, gigantesca, né? Se é pra gente viver esse amor verdadeiro. Eu quis trazer esse exemplo do filme porque ele mostra bastante sobre essas relações mais verdadeiras
Ele mostra sobre essas relações de poder que existem, também de micropoder dentro da sociedade. A gente vê bastante como assim, realmente tem um controle do corpo feminino e como, e como até mesmo entre as mulheres existe machismo. Para falar do que eu acho que é mais legal do filme, é que é essa relação que se estabelece dessa personagem principal com a família e que é ali que a magia acontece. Então, o quanto as relações são realmente importantes para transformar a gente. E, finalmente, para dizer sobre, então, o que isso tem a ver com yoga, né? Vamos trazer um pouco, porque a gente talvez traga alguns discursos também machistas dentro do yoga. Às vezes, quando a gente fala que a coisa mais avançada do yoga é ter uma família, será, né? Porque às vezes a gente pode escolher não ter uma família, mas quer dizer que a gente não está avançado no yoga. Eu acho que aí entra um pouco, não sei, às vezes num questionamento assim, da gente às vezes pensar se a gente está reproduzindo uma fala que vai fazer com que nós mulheres nos sintamos mal caso nós não engravidemos, caso nós não estejamos casadas, né? Então é claro que vindo de uma sociedade que é machista e patriarcal, que é a sociedade indiana, né? O yoga, ele traz com ele também muitos disso. Mas de repente a gente pode usar ele para ir começar a pensar um pouco, né, sobre essas relações e se isso encaixa na nossa realidade ou não. E também se a gente escolher o que a gente escolher que seja, né, assim, tipo, que a gente saiba que existem, que a verdade é essa, que não é mágico, que não é romântico, parar de romantizar, né, porque eu acho que o yoga é muito isso, assim, é parar de romantizar a vida e ver as coisas assim como elas são. Então é legal esse filme porque traz muito isso. E é isso, gente. Então, falei bastante aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Espero que tenha gostado. E me fala o que você achou. Um beijo.